Olá pessoal, aqui é a professora Ana Carolina, professora de análises clínicas aqui com você. Hoje a gente vai falar sobre hemograma automatizado, tá bom? Agora, para falar de automação no hemograma, a gente tem que saber também qual é o hemograma aí no seu passo a passo, quais são todas as partes do hemograma e como é que funciona isso dentro da automação, tá? Então a gente vai fazer só um briefing aqui rapidinho, um relembrete rapidinho de quais são as partes do hemograma pra gente falar sobre o hemograma automatizado. Vamos lá? Vamos aqui. Vou usar esse slide aqui mesmo, vamos aqui. O hemograma, ele é dividido em 3 partes. Série vermelha, série branca e série plaquetária. E série plaquetária. Dentro da série vermelha, nós temos a contagem total das hemácias, a gente tem a dosagem da hemoglobina, nós temos também a quantificação do hematócrito. Depois disso, usando esses dados que foram mensurados, a gente vai ter os índices hematimétricos, a gente vai falar um pouquinho deles lá na frente, né? Que é o VCM, HCM e CHCM. Pessoal, a gente tem hoje o índice hematimétrico também, RDW, mas ele é exclusivo para sistemas automatizados, tá bom? Temos também aqui dentro da série vermelha a análise da morfologia das hemácias, tá certo? Na série branca, nós temos a contagem total dos leucócitos e temos também a diferencial dos leucócitos, tá? E na série plaquetária, nós temos aí a contagem total das plaquetas e também temos a análise morfológica das plaquetas, beleza? Então, entendendo um pouquinho aqui de como é que o hemograma, quais são as partes do hemograma, a gente vai entender agora como é que funciona dentro da automação. Na automação, no hemograma automatizado, a gente vai dividir em 4 fases. Então, a gente vai ter 4 fases no sistema automatizado, tá? A primeira fase da automação, galera, é a aspiração da amostra. Então, vem aqui comigo. Existem diversos fabricantes de hemograma, de aparelhos para hemograma. E assim, cada um deles vai ter um sistema de aspiração diferente, alguns vão ter sistema acoplado de homogeneização junto já, tem outros que esse sistema de homogeneização não está acoplado, alguns já vão fazer as lâminas, as extensões sanguíneas já coradas, outros não têm isso. Alguns hemogramas automatizados a gente chama de 3 partes, 5 partes. O que significa isso, professor? Significa a parte lá do diferencial das células, tá bom? Então a gente vou estar trabalhando aqui com vocês algumas coisas que podem cair no concurso de vocês, tá? Correlacionado à prática clínica e realmente é no nosso dia a dia dentro do laboratório, tá? Mas aqui para concurso é importante a gente saber, primeiro, que a automação para hemograma é dividida em 4 fases. Tá? São 3 partes, mas são 4 fases. A primeira fase é a aspiração e a divisão da amostra. Então, a máquina aspira e no que ela aspira, ela vai ter uma probe ou uma agulha que vai entrar em contato com a amostra e vai aspirar. Aqui nessa mangueirinha, você percebe que já tem sangue entrando, tá? Então, ele pode aspirar a amostra. Então, o sangue ele vai aspirar e tem dentro todo o sistema automatizado, pessoal, vai ter um sensor de volume para saber se ele foi aspirado o volume correto ou não. Ah, professora, mas para que precisa isso? Ainda mais no hemograma. Se eu tenho coágulos, microcoágulos, eu posso ter uma obstrução ou uma aspiração insuficiente de amostra no meu equipamento automatizado, tá? Então, eu tenho aqui, um sensor de volume, onde vai me dizer se eu tenho ali realmente a quantidade correta para estar fazendo a análise do meu exame, tá? Quando eu tenho após a aspiração, existe uma válvula, todo equipamento automatizado para hemograma vai ter uma válvula, que é a share valve, que é, infelizmente a gente não tem esses termos aqui em português, o que a gente vai chamar é válvula, tá?
Então, tem a válvula. E essa válvula vai pegar a amostra que foi aspirada e ele tem vários giros, né? Vem aqui comigo. Ele pode girar de um lado para o outro e vai distribuindo a amostra para diversos lugares do equipamento. Então, uma parte vai para contar célula, outra parte vai fazer a diferencial, outra parte vai fazer dosagem de hemoglobina, tá? Então, vem aqui no slide. Então, ele vai separar para diversas câmaras. Então, quando ele divide, ó, ele aspira aqui, ele aspirou a amostra e a válvula vai ficar girando para lá e para cá. E essa amostra vai estar vindo e distribuindo para vários lugares diferentes, tá certo? Cada parte dessa daqui, cada lugarzinho desse, está indo para um cantinho fazer uma determinada parte do exame. Então, essa é a primeira fase do hemograma. Aspiração e divisão da amostra. Vamos para a segunda fase? A segunda fase é o processamento da amostra em si, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma câmara que vai contar as plaquetas e os eritrócitos por impedância. Então, eu tenho uma câmara e em todos os equipamentos automatizados, assim, que a gente usa rotineiramente, eu posso estar falando todos, né? Mas a gente tem aí um planeta inteiro e eu posso ter um equipamento que faça separado as hemácias separadas da plaqueta, mas de um modo geral, o que a gente vê na prática clínica hoje é dentro da mesma câmara que faz a contagem de hemácias, vai fazer a contagem de plaquetas, tá? Então eu tenho a contagem de plaquetas dentro de uma câmara por impedância. E o que é essa contagem por impedância? Deixa eu ver se eu... Não tenho aqui. Por impedância, é o seguinte, eu tenho um eletrodo aqui dentro, tá? Que, ao passar a minha amostra por aqui, toda vez que entra uma célula, ele dá um pulso elétrico, tá? Então, entrou outra célula, dá outro pulso elétrico. Entrou outra célula, dá outro pulso elétrico. Tá? Esse aqui é um fluxo contínuo de amostra que vai entrando e cada vez que vai passando alguém, é como se fosse uma fila indiana. Fica um atrás do outro, vai passando e quando passa pelo sensor, dá o pulso elétrico. Passa pelo sensor, dá o pulso elétrico. Então, isso é impedância. Vai cair na prova do seu concurso? Pode cair aí. Qual é a metodologia utilizada para contagem de hemácias e plaquetas? Impedância, beleza? Vamos lá. E isso que eu falei para vocês, que é a contagem de célula por meio de pulsos elétricos, esse é o conceito de impedância, beleza? Então vamos lá. Outra coisa, a gente está falando da segunda fase, prepara a amostra para análise. Eu também, então, além de fazer essa contagem das hemácias e das plaquetas, eu também faço o quê, pessoal? Eu diluo a minha amostra. Vou fazer um tratamento com alguma enzima. Existem sistemas automatizados que têm enzimas que vão misturar ali com o meu material para eu conseguir diferenciar as minhas células, tá? Peroxidase, por exemplo, é uma enzima que pode ser usada. Posso usar para corar células, posso também lisar a célula. O que é lisar a célula? É pegar uma hemácia e explodir ela. Buf! Então, eu faço uma ruptura da membrana para que a gente possa fazer o quê? Quantificar a hemoglobina, tá bom? Então, eu coloco isso tudo dentro de uma câmarazinha, preparo... Então, a segunda fase é o quê? É preparar tudo isso, diluir a amostra, corar, tá? Eu ainda não fiz os exames, eu tô só preparando. A terceira fase é a contagem propriamente dita, é a análise propriamente dita, tá? Então aqui, ó, o fluxo, a minha amostra já tá diluída, aí vai passando aqui, ó, cada célula que vai passando aqui, ó, pessoal, vai soltando aqui um pulso elétrico. Contagem dos eritrócitos e verificação do tamanho. Isso aí, então, galerinha, ó, tudo vai estar na terceira fase. Terceira fase é contar as células, diferenciar as células, tá? Então, passou por aqui, eu tenho um pulso elétrico. Passou outra célula, outro pulso elétrico. E assim por diante. Alguns sistemas já vão avaliar aqui, nesse mesmo lugar, a verificação do tamanho da hemácia. Então, ele vai saber se a hemácia está menorzinha, ó, aqui, isso aqui é menor do que essa daqui, ó. Então, ele vai medir o tamanho e vai soltar um pulso proporcional ao tamanho daquela célula, né? Essa daqui, como é menorzinha, o pulso vai ser menor. Esse aqui, como é maiorzinho, o pulso vai ser maior. E aí, ele vai fazer uma média de tamanhos e vai dar pra gente um índice chamado RDW.
Ele também vai misturar alguns reagentes, tá? Em alguns sistemas que tem esse aquecimento para coraleucócitos. Então, eu tenho vários corantes diferentes, que tem aqui um bloco aquecedor, e aí eu tenho como misturar isso depois com a minha amostra para fazer a coloração das minhas células, que aí é o método químico de diferenciação celular. É importante saber, pessoal, que eu tenho dois tipos de célula. Os granulócitos e os agranulócitos ou mononucleares. Vamos chamar de mononucleares, que é mais usual dentro do nosso dia a dia e também nas provas de concurso, tá? Mas se falar agranulócitos, não tá errado não, só é mais incomum, tá? Então, ó, são os granulócitos e os agranulócitos. Os mononucleares, eles são os monócitos, deixa eu colocar menorzinho aqui, monócitos e os linfócitos. Belezinha? Os granulócitos, então vou colocar aqui, mononucleares e os granulócitos. Eu tenho aqui o eosinófilo, aqui, esse aqui o basófilo e aqui o neutrófilo. Tá? Cada célula dessa, pessoal, tem um nível de complexidade e tamanhos diferentes. Por exemplo, dessas aqui, a menor é o linfócito. Delas, o linfócito também é o que tem menos citoplasma. Então, como é que ele vai fazer para diferenciar uma da outra lá na sua automação? Na microscopia é fácil, a gente faz a extensão sanguínea, bota o olho lá no microscópio e consegue diferenciar as células, né? Aqui não. A gente vai o equipamento faz como? Ele passa um feixe de um laser, né? Por meio de um orifício bem pequenininho, onde só consegue enxergar o tamanho mesmo de uma célula, e o que passa do outro lado, que é o que ele recebe por meio de vários sensores, ele vai saber qual é o tamanho da célula, quanto de luz. Quando você, por exemplo, tem uma célula que consegue medir o tamanho dela e o que passou de luz é menos, tá? É porque tem alguma coisa lá tampando, como se fosse uma sombra mesmo, não é isso? Então, se eu tenho um núcleo muito grande, que é já uma estrutura maior e mais escura lá dentro, eu vou ter menos luz passando lá do outro lado. Se eu tenho uma célula que tem vários grânulozinhos, que é o caso dos granulócitos, quando bate a luz, ele vai ficar vai estar refratindo para outros lados, né? A difração de luz. Então, vai ter difração de luz por meio desses grânulos, batendo ali o laser naquela célula, vai bater em vários outros lugares. Então, analisando tamanho do núcleo, quantidade de citoplasma, complexidade intracelular, a gente consegue diferenciar por meios que já são padronizados no equipamento que tipo de célula é. Se o equipamento tem alguma dúvida de que célula é aquela, ele vai emitir um flag ou um erro ou um sinal para que a gente vá olhar essa lâmina, esse material na microscopia. Aí a gente não pode deixar de ter também a nossa contribuição humana ali no processo automatizado, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, dependendo do tamanho da célula, da sua complexidade dos grânulos, eles conseguem diferenciar. Ah, professora, mas o que é o hemograma de 3 partes e o hemograma de 5 partes? De 5 partes é esse que está aqui. Ele consegue falar para você quem é linfócito, quem é monócito, quem é eosinófilo, quem é neutrófilo e quem é basófilo. O de 3 partes vai dizer para você quem é eosinófilo, neutrófilo, basófilo, quem é monócito e quem é linfócito. Viu aí a diferença? Então ele vai separar dessa maneira. Isso é claro que quanto mais partes você tiver no seu equipamento, mais específico ele é, mais complexo ele é, tá? Então, como é que funciona esse laser? Então, esse laser vai indicar o tamanho e complexidade. Esse laser sai daqui, tá vendo aqui? Ó, tem uma mangueirinha onde passam as células. As células, quando batem aqui, ela vai refletindo para vários sensores aqui, ó. Aqui tem sensor, aqui tem sensor, aqui tem sensor. E vai avaliar que tipo de célula é e vai classificar. Então, passou por aqui, ele vai jogando dentro de um citograma
vai separando as populações. Ele tem a população aqui de monócito, de linfócito, aqui tem umas hemácias, aqui uns neutrófilos, e assim vai, tá bom? Então, o fluxo do laser vai analisar a complexidade dessas células, distribuindo elas dentro de uma escala de tamanho e complexidade. Alguns equipamentos vão mostrar para você isso, ó, coloridinho, bem bonitinho, tá? Esse daqui é a quarta fase. Então, a terceira fase, ela fez toda. Na terceira fase, contou hemácias e contou plaquetas, dosou hemoglobina, fez lá os índices hematimétricos por meio de cálculo mesmo, fez o RDW, que é a mensuração também por pulsos elétricos, o tamanho da hemácia, quantificou por impedância também quantos leucócitos totais eu tenho, ele faz a hemólise, né, das células para poder fazer essa quantificação, depois ele fez ali o laser para poder diferenciar as células e acabou, né? A parte automatizada. Aí ele vai pegar todas essas informações elétricas e vai transformar isso em forma de laudo, para que a gente, humano, consiga entender o que ele leu lá, tá? Então aqui eu tenho WBC, os equipamentos automatizados, a maioria, pessoal, vem em língua inglesa, tá? Então, WBC é White Blood Cells, que é o quê? As células brancas do sangue. Aqui ele deu 12.100. Esse daqui é um hemograma de 5 partes, aqui, ó. Tá vendo? Ele tá dando para você neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos, tá? RBC são as Red Blood Cells, que são as hemácias, hemoglobina, hematócrito, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, CHCM, que é o concentração hemoglobínica corpuscular média, e o RDW, que é o nosso índice aí de anisocitose, que é a diferença de tamanhos das hemácias. E plaquetas e o volume médio plaquetário, aqui também ele lança para você, tá? E manda aqui para você um histograma, isso aqui é um histograma, e um citograma, tá? Mostrando para vocês aqui a população de células brancas e a população de células vermelhas, beleza? Então, galera, aqui para a gente resumir o que nós vimos agora, tá? Série vermelha, contagem dos eritrócitos, é o mesmo canal onde realizam as plaquetas, tá? A contagem das plaquetas. A gente faz isso por meio de quê? A gente não, né? O equipamento. Por índice de refração ou por impedância, dependendo do tipo de automação, pode ser um ou outro, tá? A dosagem da hemoglobina é a mesma câmara usada para contar os leucócitos. Existe um procedimento ali existe um produto que é usado para lisar as hemácias, ou seja, hemolizar as hemácias, tá? Liberando ali todo o conteúdo de hemoglobina para fazer, então, a medida aí da quantidade de hemoglobina naquele material. Interessante, pessoal, como é que alguns equipamentos, eles fazem o hematócrito. O hematócrito, ele é calculado pela inversão do VCM. Se eu sei o tamanho das minhas células, porque ali não tem, dentro da contagem das hemácias, como eu expliquei para vocês, eu não consigo analisar o tamanho das hemácias, né? Então, por meio dessa medida desse tamanho, ele consegue, então, identificar pelo volume aspirado o valor real do hematócrito, tá? Alguns equipamentos automatizados já fazem isso sem ser por inversão, tá? Fazem o cálculo do hematócrito mesmo, do volume das hemácias mesmo, por 100% de volume de sangue total, não fazendo essa conta reversa aí do volume corpuscular médio, tá? E como é que é feito esse volume corpuscular médio? Ele faz a impedância elétrica com a medição do volume medido, dividindo pelo número de eritrócitos, tá certo? Ou número de hemácias. RDW, galera, é apenas o coeficiente de variação dos volumes eritrocitários, tá? Ele libera aí para você um histograma de volume. HCM, ele é calculado, e o CHCM, ele pode ser calculado ou pode ser por laser. Ele pode ser um tipo de controle de qualidade na automação, porque se eu tiver CHCM inferior a 31 e não tenho
hipocromia. Na lâmina, eu tenho sim aqui um indicador de controle de qualidade, onde eu tenho como associar a minha lâmina ao resultado que está sendo liberado pelo equipamento. Porque a gente não pode ser sempre 100%, confiar sempre no equipamento. A gente sempre tem que estar cruzando o que ele está liberando com o que a gente está vendo, tá? Se ele está liberando um flag, se tem ali um CHCM abaixo de 31, já é um indicativo de hipocromia. Se eu vou lá na microscopia e não vejo essa hipocromia, pode ser que tenha algum parâmetro errado lá na minha automação e a gente tem que corrigir. O mesmo acontece para CHCMs acima de 35. Quando eu tenho CHCM acima de 35, quando a gente viu lá na hematologia, no bloco de hematologia que a gente já fez, a gente viu lá que CHCM acima de 35 indica esferocitose. O que é esferocitose? São as hemácias em forma de esfera, como se fosse uma bolinha de gude, cheia de hemoglobina lá dentro. Então, aí sim eu posso ter um CHCM aumentado. Agora, se eu tenho CHCM acima de 35, 36 e eu não tenho esferócitos, com certeza eu tenho aí um erro de cálculo no meu sistema automatizado. Algum processo ali de contagem, nas minhas contagens das minhas hemácias, ou no hematócrito, ou na dosagem da hemoglobina, está errado e tem que ser revisto e corrigido, beleza? Então vamos lá. Para a série branca, leucócitos totais, ele faz por citometria de fluxo. Então, aquele fluxozinho lá que eu mostrei para vocês no laser, ele vai contar quantos leucócitos tem por milímetro cúbico, tá? E também, naquele laser, ele vai fazer, então, a diferencial, tá? Então, como é que funciona a automação na contagem diferencial dos leucócitos? Pode ser em 3, pode ser em 5 partes, pode ser até em mais partes. Então, eu tenho aqui 3 partes, granulócitos, monócitos, linfócitos, e 5 partes, granulócitos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos. Pode ser com ou sem fluorocromos. O que é isso? É um corante, tá? Se eu consigo marcar algumas células com determinado corante, por exemplo, ele só vai se ligar aos linfócitos. Então, eu melhoro ali eu diminuo a inespecificidade apenas do laser. Eu estou adicionando mais uma coisa aí para ajudar a identificar as minhas células. Então, além de eu ter o laser emitido na minha célula, calculando ali tamanho e complexidade da minha amostra, eu estou adicionando ainda um corante, onde eu consigo marcar cada tipo celular diferente. É muito legal isso, principalmente no que diz respeito à contagem de eritroblastos. Tá? Na automação, a gente pode ter duas situações. Aqueles que conseguem fazer a contagem de hemácias resistentes. O que a gente chama de hemácias resistentes? É porque a hemácia é mais jovem, né? No caso, o eritroblasto, a membrana dela é mais rígida, mais difícil de ser lisada, e ela tem um núcleo, pessoal. E tendo um núcleo, ela pode ser contada como uma célula nucleada. E qual é a célula nucleada que parece com o eritroblasto? Linfócito, tá? Que é um núcleo pequenininho ali, tá bom? E pode ser confundido com linfócito. Então, eu tenho aí, dentro da automação, eu posso ter sistemas onde identificam para mim hemácias resistentes e podem fazer uma sinalização para mim da presença de eritroblastos e até mesmo quantificar, dependendo do tipo de automação, tá? Para fazer a diferenciação, eu também tenho radiofrequência, pode ser por pulso elétrico, pode ser por dispersão da luz ou por fluorescência, tá certo? Então, claro que quanto melhor o sistema automatizado, mais parâmetros diferentes eu vou estar usando para fazer a diferencial das minhas células, tá? Por radiofrequência, ele emite ondas de rádio na célula e ela vai transmitir do outro lado, né, ondas. Dependendo do tipo de onda de rádio que passar por ela, ela vai ter um parâmetro que é comparável com aquele tipo celular. Então, ele consegue também fazer essa classificação, tá? Então, olha que interessante, são vários os tipos de parâmetros diferentes aí para diferencial das células. Lembrando que as plaquetas são contadas também aqui nos eritrócitos, tá? Fechando pra gente aqui todo o hemograma. É importante a gente lembrar também, pessoal, que quando o equipamento, ele não é 100%, ele também pode falhar,
né? E a gente, enquanto analista, bioquímico, biomédico, biólogo, quem estiver ali sentado no microscópio, fazendo a liberação desses laudos, avaliando aqueles resultados, tem que estar atento aos flags, aos erros, ao que o equipamento está falando pra gente, né? E aí, fazendo isso, eu tenho que fazer o quê, galera? Fazer extensão sanguínea, fazer uma boa coloração e observar na microscopia. Nada de objetivo de 40, o objetivo utilizado é objetivo de 100, com óleo de imersão, tá? Campo claro, beleza? Vamos ver aqui, então, como é que funciona na automação. Como é que ele pode liberar aqui pra gente? Por exemplo, células que têm alta complexidade ou alto índice de dúvidas. Por exemplo, aqui eu tenho uma célula grande, mas não é um monócito. Eu tenho uma célula com pouco citoplasma, mas não é um linfócito. Eu tenho uma célula que tem um citoplasma mais azulado, mas não é um linfócito atípico. Eu tenho presença, por exemplo, de alguns nucléolos. Aqui está me indicando, a gente sabe na microscopia, que isso aqui é bem característico de uma célula mais jovem, um blasto, né? Quando eu tenho situações como essa, isso aqui, pessoal, eu estou dando um exemplo mais complexo, mas eu posso ter também, por exemplo, algumas dúvidas, como por exemplo, eu tenho uma característica aqui, por exemplo, de uma célula que parece um eosinófilo, né, que é bilobular, mas eu quase não tenho grânulos característicos de eosinofilia. Então ele pode me soltar flags, que faz o quê? Faz com que me induza a ir para a microscopia, observar essas células, para que eu faça então a nossa contagem diferencial manualmente. Então no microscópio a gente vai lá e avalia essas células, conta e avalia tudo isso daqui, que é o que vai dar a nossa resposta, que é o que vai dar a resposta para o nosso, que vai dar realmente o nosso laudo, né, que a gente precisa, tá? Presença de eritroblastos, se alguma morfologia tiver alguma fora da normalidade, se eu tiver uma hipocromia, se eu tiver uma microcitose, macrocitose, enfim, diversos parâmetros que podem levar a flags ou alertas, a gente tem que fazer a extensão sanguínea. Como é que é realizada a extensão sanguínea? Coloco uma gota de sangue total, inclino a minha lâmina de vidro a 45 graus, tá certo? Nessa gota. E, olha aqui pra mim, tá aqui a minha lâmina e 45 graus, eu empurro e deixo ela secar na lâmina de vidro. Deixei secar, vou submeter ao processo de coloração do meu laboratório. Pode ser Wright, pode ser Ginza, pode ser panótico, tá? Nós vamos fazer um bloco só de coloração de células. E aí nós vamos observar na microscopia. Pessoal, é importante saber qual é a área da lâmina que tem que ser analisada. Nem pode ser a cabeça, tá? Que é uma área muito espessa, eu estou muito carregada de células, nem pode ser a cauda, porque eu vou estar com uma área muito fina, as minhas células muito espaçadas, às vezes estranguladas, tá? O ideal mesmo é que eu avalie a região central, mediana, que as minhas células estarão bem distribuídas, com a morfologia inalterada, né, sem esmagamento, e vou estar são morfologicamente mais adequadas para análise e contagem, tá? Então, a gente fica por aqui com esse bloco de hemograma automatizado. Para as questões das provas de concurso que pode cair para você, que geralmente cai, é sobre o RDW, tá? Sempre quando pede automação e hematologia é o que pega. Sobre a questão dos índices hematimétricos, se eles são dosados na automação, eles são todos calculados. E o que pode pegar também é o hematócrito, tá? O hematócrito, se ele é dosado ou calculado. Na maioria, ele é calculado baseado no VCM, tá? Que ele faz ali a quantificação do volume das hemácias, né, do tamanho das hemácias pelo número de eritrócitos, pelo volume de hemácias, pelo número de eritrócitos, ele consegue chegar lá no hematócrito. Mas a gente já tem equipamentos automatizados que já fazem mesmo o hematócrito dentro do equipamento, tá? Então, é isso. A gente fica por aqui, finalizo com as minhas dicas para você. Qualquer dúvida, pessoal, não deixa de escrever aí no fórum que eu respondo para vocês. Contem comigo, tá? Em qualquer material complementar, o que vocês precisarem, tá? Professora Ana Carolina aqui no Gran Cursos Online com você. Tchau, tchau.